Bom dia, meus irmãos. Nós queremos agradecer aos irmãos que já estão aí um tempo esperando, é porque estava dando um pequeno probleminha aqui nos itens para a transmissão, e isso acabou fazendo com que eu tivesse que manter contato com o nosso irmão responsável para resolver esses problemas pequenos aí. Mas está tudo certo agora. Todos estão me ouvindo, está tudo tranquilo aí, deu seu ok, para que a gente possa, então, começar o nosso estudo na carta de Tiago, hoje no capítulo número 3, dos versos já foram mencionados aos irmãos, dos versos 13 a 18, ao final do capítulo 3, nós vamos encerrar o capítulo hoje. Todos estão ouvindo, todos estão com a transmissão aí, me mande um ok para que eu possa, então, iniciar a leitura, iniciarmos com oração. Tá tudo certo, né? Então, vamos ler o texto, irmãos. Você que já está com a sua Bíblia aberta, na carta de Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso de número 18. Tiago escreveu assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, mas antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos, vamos então orar ao Senhor, pedir a sua graça neste momento sobre as nossas vidas. Pai Celestial, nós queremos agradecer nesta manhã agradável, de sol, de uma manhã ensolarada, e queremos agradecer por todos os benefícios da natureza que o Senhor nos traz para abençoar nossas vidas. E juntamente com esses benefícios do meio comum, nós também queremos agradecer pelos benefícios da Tua graça especial, não só que um dia transformou nossa vida, mas essa graça que ainda permanece sendo manifestada a cada um de nós, por meio da Tua palavra, especificamente, através de Cristo. Obrigado pelas lições que temos aprendido. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, mais uma vez, que é o dia do Senhor, e que o aprendizado da Tua palavra chegue até os nossos corações, para que sejam assim vivenciados por cada um de nós para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa parte da carta no capítulo 3, como nós já vimos uma grande parte do capítulo, só para a gente deixar os outros que ainda não acompanharam a par, para a gente chegar no verso 13, Tiago ele está aqui falando com uma igreja que está passando por dificuldades, muitas provações, e grande parte dos irmãos aqui estão sendo provados intensamente. Esses irmãos eram, na maioria, escravos, e esses irmãos estão sendo privados de muitas coisas, principalmente nesse momento em que Tiago está tratando de um caso específico da provação, quando, já no capítulo 2, ele mencionou que esses irmãos, na sua grande maioria, estavam sendo discriminados por outros irmãos, pela sua própria condição, estavam sendo tratados de maneira muito ruim pelos seus patrões, muitos deles eram pertencentes a outros irmãos que tinham uma condição financeira melhor, que eram os ricos da igreja. Então, esses irmãos ricos estavam maltratando os seus servos, escravos, em alguns casos levando-os aos tribunais para a quitação de dívidas. E também havia a questão
como Tiago menciona no capítulo também 2, sobre o abandono da parte de muitos irmãos da igreja com condições financeiras que não estavam ajudando esses que tinham condições estavam em condições mais precárias. Pois bem, quando chega nesse capítulo 3, Tiago ele vai mencionar um fato que chama muita atenção. Ele começa o capítulo dizendo que estava acontecendo uma coisa na igreja. Dentro desse contexto de dificuldade da parte de muitos desses irmãos que eram escravos, e pertencentes a alguns outros irmãos que eram servos deles, Tiago diz que esses irmãos certamente estavam pedindo ajuda, socorro. Como devo proceder em situações como essas, de discriminação, de abandono, de falta de ajuda, de irmãos que, por mais que sejam meus patrões, estão me levando aos tribunais, estão me tratando de forma ruim, não pagando meu salário? Como lidar com isso? Como responder a isso? Que atitude devo ter? Que comportamentos devo apresentar diante de situações como essas? E dentro desse contexto, Tiago menciona no verso 1 que alguns irmãos, então, dentro da própria igreja, começaram a se levantar para auxiliar, para aconselhar esses irmãos sobre o que eles deveriam fazer em relação a esses outros irmãos que os tratavam mal. E Tiago menciona esse fato no capítulo 3, verso 1, dizendo que não vos torneis muitos de vós mestres. Mestres aqui eram os instrutores, os conselheiros. Por quê? Porque esses irmãos estavam aconselhando errado aqueles que eram mais fragilizados. Por isso que Tiago está com essa preocupação aqui e pede que isso não aconteça. Haviam os mestres da igreja, mas haviam alguns irmãos agora que, muitos deles se solidarizando com a situação desses outros irmãos, queriam ajudar com conselhos. Mas Tiago vai falar nesse capítulo que esses conselhos não estavam vindo de lábios de gente que tinha maturidade para aconselhar e aconselhar bem. E ele vai descrever nesse capítulo aqui que o mau conselho, ele prejudica a igreja toda. O mau conselho desencaminha os irmãos, não ajuda. Ele vai, nesse capítulo, mostrar, nos primeiros versos, que o bom conselho deveria vir da parte daqueles que têm maturidade espiritual, quando ele chama no verso de número 2, verso número 3, dizendo o seguinte, verso número 2, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Ou seja, aqui o indicador de maturidade. Quem consegue ter maturidade, consegue, então, dirigir a coisa toda. Então, no caso aqui, Tiago vai falar que existe uma sabedoria para aconselhar que vem de lábios de pessoas maduras. Ele vai usar exemplos aqui no verso 3 e verso 4 para falar sobre isso. A maturidade de pessoas que aconselham ajuda a igreja. A ideia de Tiago, quando usa os exemplos do cavalo e do navio, que são guiados por um leme e um timoneiro, no caso do navio, ou um cavalo que tem freios em sua boca para o guiá-lo, ele quer dizer que a direção, a gerência de uma coisa, não importa qual seja ela, em que circunstâncias esteja, ela deve vir da parte daqueles que têm habilidade para isso, que são abençoados nesse sentido, ou seja, os maduros espirituais. Mas a partir do verso número 5, até o verso de número 12, ele vai mostrar que o mau conselho, ele não leva a uma direção. Ele não consegue fazer com que a igreja possa seguir num rumo certo, mas atrapalha a igreja toda e acaba fazendo com que os irmãos que tanto carecem de conselhos nesse momento acabam sendo prejudicados e muitos deles acabam até abandonando a igreja porque se sentem piores do que estavam anteriormente. Ele vai falar sobre isso aí nos versos 5 e 6, quando ele diz que usa o exemplo da língua para dizer o seguinte: da mesma boca que sai conselhos bons, de gente madura, para dirigir bem o trabalho, para dirigir os irmãos, para levá-los a atitudes, a escolhas, a comportamentos ajustados e corretos e para abençoar a vida deles, da mesma boca também. Tiago diz, pode sair maus conselhos que vão desencaminhar os irmãos, que vai prejudicar muito as suas vidas aqui. É isso que nós vemos dos versos 5 até o verso de número 13. E é interessante que Tiago mencionou um fato. Ele diz que, por causa dos maus conselhos, os irmãos que estavam sendo aconselhados estavam agora nutrindo sentimentos de mágoa, de rancor, de indiferença, de
ressentimento, de ódio, para com esses que os estavam tratando de maneira errada, de maneira discriminatória, que os estavam deixando de suprir. Esses ricos estavam agora sendo mal falados por esses irmãos que estavam sendo mal aconselhados. Ele diz do verso 9 e verso 10 isso aqui. Com a mesma boca bendizemos ao Senhor e com a mesma boca podemos amaldiçoar os outros. Então, o indicador de Tiago aqui, que os conselhos que esses irmãos em necessidade estavam recebendo aqui, eram conselhos que estavam instigando seus corações a nutrir sentimentos ruins por essas pessoas que os tratavam mal, e no culto isso desembocava de que maneira? Com o coração cheio de coisas ruins, eles estavam proferindo agora maldições contra esses que os maltratavam, os discriminavam e os estavam tratando de maneira... os estavam abandonando quando deveriam ajudá-los financeiramente. Então, Tiago termina essa parte dizendo no verso 10, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Pois bem, então esse é o breve contexto, e aí então chegamos no verso 13 em diante. Então, diante dessa situação, nós temos pessoas que estão aconselhando de maneira errada e pessoas que estão sendo aconselhadas. Pois bem, no verso 13, Tiago segue o seu raciocínio dizendo o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Agora ele está falando aqui com os conselheiros, aqueles que no verso 1 ele disse que estavam se levantando para aconselhar, mas estavam aconselhando errada por falta de maturidade. Então, ele diz, quem é sábio e inteligente? Por que ele usa essas duas expressões, quem é sábio e inteligente? A razão é simples. É porque era assim que esses conselheiros estavam se sentindo. Porque nós já vimos também nesse capítulo 3, que ao aconselhar, mesmo errado, os irmãos aconselhados estavam dando todo o crédito a eles e os estavam elogiando pela maneira como eles estavam tratando a situação. Porque os irmãos inocentemente aconselhados não sabiam que aquilo ali iria prejudicá-los. Eram irmãos que precisavam de orientação e estavam recebendo da parte errada. E estavam elogiando os conselheiros, achando que os conselhos eram sábios. Só que agora Tiago, ao falar com esses conselheiros, diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Agora Tiago vai fazer uma coisa aqui nesse texto para dizer o seguinte a esses irmãos, que se eles são sábios e têm entendimento para aconselhar, eles teriam, então, que passar pelo teste da verdadeira sabedoria para aconselhar. É um teste que ele vem passando aos irmãos no decorrer de toda a carta. Esse teste já foi feito para aqueles que dizem que têm fé, e esse teste já foi feito para aqueles que dizem que vivem a religião verdadeira. Se você observou no capítulo 2, a partir do verso 14, Tiago coloca em teste a fé genuína, quando diz que a verdadeira fé genuína, ela é testada, e ela só é aprovada como genuína se ela tiver o acompanhamento das boas obras. Por isso que ele diz, a fé sem obras é morta. A religião verdadeira também, ela é colocada em teste lá no capítulo de número 1, no final do capítulo, quando Tiago fala da questão do teste da religião pura, ele diz assim no verso 27 do capítulo 1, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. E olha aí como é boas obras, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso é boas obras. Então, esse mesmo teste que aprova a fé genuína e a religião verdadeira, que são acompanhadas por boas obras, é o mesmo teste que esses homens serão submetidos em suas sabedorias aqui para aconselhar. Então, Tiago diz assim, quem é sábio e inteligente? Agora preste atenção como vem o teste. Ele diz, mostre. Mostrar é praticar, veja o restante do verso. Mostre, e aí o teste é esse. Como é que se atesta a sabedoria verdadeira? Sabedoria com entendimento. Ele diz duas coisas. Primeiro, com mansidão de sabedoria e mediante condigno proceder as suas obras. Olha o que Tiago está fazendo aqui no teste da sabedoria. Se esses irmãos de fato eram sábios naquilo que estavam aconselhando, então eles teriam que passar nesse teste aqui. Quando Tiago fala de mansidão de sabedoria, as palavras que são usadas no original grego significam alguém que tem
aquele espírito de brandura, de amor, de amabilidade, aquele espírito de benevolência para com quem quer que seja, mesmo com pessoas que estão fazendo coisas erradas. Então, o teste primeiro deles era esse. A sabedoria está condicionada a essa prática de você demonstrar sentimentos por quem quer que seja, de amor, de perdão, sentimento de benevolência, ou seja, mostrar que você, apesar da pessoa fazer coisas erradas, mas que você não vai tratá-la como ela é e nem por aquilo que ela faz. Você vai entender que ela é passiva de erros e que ela pode ser perdoada e pode corrigir sua vida. Então, era essa sabedoria na prática que deveria estar sendo demonstrada, anunciada por eles a esses irmãos que eles estavam aconselhando. Mas Tiago diz outra coisa, mediante condigno proceder. Aqui a expressão tem a ver com procedimento exemplar. Em outras palavras, Tiago está dizendo, vocês são sábios, inteligentes, então demonstre na prática o seguinte, seja um exemplo para esses irmãos que vocês estão aconselhando, de que vocês realmente não estão nutrindo sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, e nenhum sentimento ruim que possa ser por esses irmãos que estão tratando os necessitados da igreja ruim. Mostrem isso a esses irmãos nos seus conselhos, porque, pelo que tudo indica, não era isso que estava acontecendo. Como nós vimos no capítulo 3 anteriormente, a partir do verso 9 e verso 10, quando o Tiago diz que no culto estava acontecendo a seguinte situação, os irmãos estavam indo para bendizer a Deus, mas ao mesmo tempo estavam amaldiçoando esses irmãos, os ricos. E por que estavam amaldiçoando os ricos, diz Tiago? Veja o verso 9, com ele bendizemos, com a boca ou a língua bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. É isso que estava acontecendo. E por que esses irmãos aconselhados, necessitados da igreja, estavam tendo esse tipo de atitude no culto para com essas pessoas que estavam tratando mal? Por que as estavam amaldiçoando? Porque os seus corações estavam cheios de ódio, de ira e de rancor. E por que isso estava acontecendo? Porque receberam maus conselhos. Maus conselhos por causa desses que se julgam sábios e inteligentes aqui. Então, preste atenção. Tiago diz, o teste de vocês é esse. Agora, preste atenção logo a seguir. Tiago está dizendo, se vocês passam nesse teste da verdadeira sabedoria, vocês vão apresentar conselhos a esses irmãos que façam eles nutrirem também sentimentos bons com essas pessoas, mesmo que essas sejam pessoas que estão agindo contra elas. Mas, pelo que tudo indica, não eram esses conselhos que estavam sendo dados. Veja aí o verso 14, quando Tiago, então, diz, se, pelo contrário, tendes em vosso coração, no coração dos que aconselham. Agora, veja só os itens. Inveja amargurada e sentimento faccioso. Então, aqui, irmãos, nós temos essa questão interessante. Olha o que Tiago está dizendo. Que esses sábios e inteligentes que estavam aconselhando não tinham esse procedimento de mansidão, de sabedoria, nem condigno proceder. Eles mesmos não estavam nutrindo isso no coração. É o que Tiago vai revelar aqui. Então, a razão que explica eles aconselharam os irmãos a nutrirem sentimentos ruins pelos outros e fazer com que esses irmãos verbalizem todo o ódio, toda a mágoa, todo o descontentamento com esses outros irmãos que os estavam tratando mal, está nos próprios conselheiros. E observe que as palavras que Tiago usa aqui são interessantes. Primeira razão por que esses conselheiros estavam aconselhando esses irmãos dessa forma errada. Porque o Tiago diz, no coração deles havia inveja amargurada. Olha que coisa interessante, irmãos, aqui, que Tiago está revelando acerca desses conselheiros. Quando ele diz inveja amargurada, Tiago está dizendo o seguinte, presta atenção no contexto da igreja. Na igreja havia muitos ricos, que eram também frequentadores das sinagogas, junto com esses irmãos. Esses ricos não só tinham condições financeiras abastadas, mas eles eram bem tratados na igreja. Os irmãos devem perceber que havia um tratamento diferenciado para com eles. Capítulo 2 fala sobre isso no verso de número 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajos de luxo, e ele diz no verso 3, e tratardes com deferência os que têm os trajos de luxo, e lhes disserem,
assenta-te aqui em lugar de honra. Então, esses irmãos, além de ricos, eles tinham também bom tratamento. Eles eram tratados de maneira diferenciada, de maneira especial. E olha o que Tiago está dizendo aqui. Quando fala de inveja amargurada dos conselheiros, ele está dizendo que esses conselheiros estavam aconselhando errado, porque eles estavam sentindo inveja pela posição que essas pessoas ocupavam e pelas condições financeiras que elas tinham. E isso é interessante no texto. Essa visão que elas passaram a ter dos ricos, que tinham muito dinheiro, e dos privilégios que eles tinham dentro da própria igreja, que não eram privilégios que todos tinham, causou essa inveja no coração desses conselheiros. E Tiago diz, é uma inveja amargurada. Eles não estão se sentindo bem com isso. E, por consequência disso, eles começaram a aconselhar os outros irmãos a caminhar na mesma direção e nutrir no coração esse sentimento também. Mas há uma segunda coisa mais interessante que Tiago diz. Ele fala de sentimento faccioso. Essa palavra faccioso, ela é interessante no texto, porque no original tem a ver com o litígio dos tribunais. Os irmãos devem lembrar que os ricos, no capítulo 2, segunda menção de Tiago, eram eles que arrastavam os pobres, os seus servos, que eram irmãos da igreja também, para os tribunais. Nos tribunais que eram tratadas as questões litigiosas. É bem provável que Tiago, ao mencionar essa palavra aqui no texto em relação aos conselheiros, sentimento faccioso, esteja se referindo a um fato de que é possível que esses conselheiros também tivessem sido uns daqueles que em algum momento foram levados por esses ricos aos tribunais para pagar dívidas e sofreram na mão dos ricos. Então, por causa disso, por causa da inveja, pela condição dos ricos, pela posição que eles ocupavam, e por ter passado também, possivelmente, por esse constrangimento, em algum momento dessa convivência, é que eles estão agora agindo dessa forma. E é interessante que essa palavra facciosa aqui, na língua hebraica, eriteia, ela tem um indicador de disputa, de guerra, de fazer disputa, de fazer guerra, de entrar numa discussão. Então, esses conselheiros estão com esse sentimento de criar guerra contra aqueles que estavam causando problemas para esses irmãos na igreja. E aqui nós vemos uma coisa interessante. O que eles vão fazer nos seus conselhos? Eles vão cooptar pessoas para que criem esse grupo, para que possam afrontar esses ricos dentro da igreja, através da verbalização e através da chamada divisão dentro da igreja. Irmãos, era exatamente isso que estava acontecendo. E Tiago diz assim, logo a seguir, se é isso que está acontecendo, e era isso realmente, não vos glorieis disso, diz o verso de número 14. Eles estavam se gabando disso. Não é à toa que lá no capítulo 3, no verso 5, quando Tiago fala da língua, ele diz, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. E eles estavam se gabando disso, e Tiago diz mais uma coisa interessante aí. Não vos glorieis disso, não se gabem do que vocês estão fazendo, que está errado, e nem mintais contra a verdade, porque a impressão que se tinha é de que eles estavam passando coisas boas para os irmãos, mas, na verdade, o que estava dentro dos seus próprios corações não era isso. E, por isso, quem está com o coração cheio de mágoa, de rancor, de ira, e vai aconselhar alguém, onde essa pessoa também está tendo uma relação com esse grupo, onde o conselheiro teve um relacionamento e nutriu mágoa e ressentimento, o que você acha que vai sair da boca do conselheiro em relação a essa pessoa aqui? Certamente não vão ser boas coisas. Então, Tiago está dizendo que havia essa questão deles de se gabarem, e os outros estavam elogiando a esses conselheiros, mas, ao mesmo tempo, Tiago diz, não mintam contra a verdade, ou seja, Deus sabe o que está dentro dos seus corações. Deus sabe o que é que vocês estão fazendo. Por mais que esses que vocês estão aconselhando não percebam, mas Deus sabe o que passa no coração de vocês, por que vocês estão fazendo isso. Então, veja aí que essa situação era tão delicada na igreja, irmãos, como é ruim isso, né?
Agora, um grupo de pessoas se levanta na igreja, magoada, com ira no coração, que guardou ressentimento por alguém ou por pessoas, e resolve aconselhar outras pessoas que estão tendo problema com essas pessoas que elas tiveram também. E elas começam a aconselhar e instigar essas pessoas a ter o mesmo tipo de sentimento que elas estão tendo. E elas vão aconselhar, e essas pessoas vão nutrir sentimentos ruins e vão também verbalizar isso. Já imaginou como é que a igreja vai ficar? Tiago, ele está tão preocupado com isso, que quando chega no verso 15, ele descreve o que isso de fato era da parte desses conselheiros. Olha aí o verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Olha a descrição que ele dá da atitude desses conselheiros. Antes, é uma sabedoria terrena, ela é uma sabedoria animal e ela é uma sabedoria demoníaca. Olha aí como tem sentido aqui essa questão. E observe por que Tiago está dizendo essas coisas aqui. Por que é uma sabedoria terrena? Porque ela é carnal. Ela é fruto desse coração que está com inveja, que está amargurado, que está irado, que está com ódio. Ela é carnal. Mas ela é animal também. Por quê? Porque ela parte de pessoas irracionais. Pessoas que não têm bom senso das coisas para aconselhar. Elas estão agindo na carne, aconselhando na carne. Mas ela também é demoníaca. E por que Tiago descreve isso? Porque esses conselhos estão seguindo os mesmos conselhos que provêm dos próprios demônios. Os demônios, eles atentam contra as pessoas. Os demônios não querem o bem da igreja. Os demônios, e a palavra de Deus descreve o próprio líder deles, como aquele que vem para matar, roubar e destruir. Aqui, quem dá esse tipo de conselho na igreja, promove essas divisões, essas facções, por causa do que está no seu coração e coopta pessoas para fazer o mesmo, tem essas mesmas atitudes aqui. O propósito delas, na verdade, é destruir a igreja, dividir a igreja. É isso que faz uma facção. Irmãos, observe, então, como o caso é grave. Então, no verso 16, Tiago, então, diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Não pode haver uma igreja saudável se há pessoas que estão vivendo assim, principalmente com conselho de pessoas que só querem o mal da igreja e a divisão da igreja. A seguir, no verso 17, então, Tiago vai encerrar essa parte do texto falando sobre o que a verdadeira sabedoria traz como prática para a vida da igreja. Lembre-se que a sabedoria errada, ou aquela sabedoria que não vem de Deus, que é carnal, é terrena, é animal, é demoníaca, essa só divide a igreja. Mas a sabedoria verdadeira, que procede de lábios de gente madura espiritualmente, essa tem uma prática diferente. Essa vai conduzir a igreja de maneira diferente. E como é que ela vai se portar aqui? Veja o verso 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Você vai ver uma lista de 8 coisas que, na prática, essa sabedoria do alto apresenta. E você vai identificar agora que essas 8 coisas da sabedoria do alto, elas são exatamente opostas a essa sabedoria que ela é terrena, animal e demoníaca. Preste atenção. Primeiramente, ela é pura. Em que sentido aqui? É uma sabedoria onde o conselho e as atitudes de quem aconselha está incontaminada, não contém sentimentos maus contra o outro, contra o próximo. Lembre-se que no caso dos conselheiros, estavam aconselhando por causa da inveja amargurada, sentimento faccioso. Mas a sabedoria pura, que vem dos lábios de pessoas com maturidade espiritual, que querem o bem da igreja, elas não aconselham movidas por sentimentos de guerra, de facção, sentimentos de ódio, de mágoa, por quem quer que seja. Segundo, diz, depois ela é pacífica. Por quê? Porque ela não entra em guerra. Ela não entra em guerra contra o próximo. São pessoas que preferem pagar o preço do sofrimento do que fazer uma guerra, do que entrar numa discussão, do que entrar num conflito, num atrito contra as pessoas para causar problema na igreja. Terceiro, ela é indulgente. O que isso significa? Aquela sabedoria, quando chega em nós, nos conduz a pensar o seguinte: eu não devo guardar mágoa no meu coração
por quem quer que seja, mas devo aprender a perdoar com facilidade ao meu irmão, mesmo sabendo que às vezes ele faz coisas que não deveria fazer. Lembre-se que no contexto da carta, Tiago já vem dizendo, no capítulo 3, né, que havia necessidade de entender que mesmo quando pessoas, e os ricos aqui, quando erram, elas devem ser tratadas como pessoas que precisam ser perdoadas, amadas, amor ao próximo, e devem ser também tratadas com boa conversa, com boa sabedoria, para poder se arrepender e voltar a ter uma prática correta. Quarto, Tiago diz tratável, sabedoria tratável. Alguém de fácil trato, alguém que consegue manter um bom diálogo, um diálogo verdadeiro, sem esse sentimento ruim que às vezes está no coração, mas consegue conversar com quem quer que seja, mesmo que essa pessoa lhe faça mal, e consegue conversar e não se deixa levar pela falta de um sentimento bom para com essa pessoa. É como se fosse assim, você está conversando com alguém que lhe trata mal, e essa pessoa quer lhe tirar do sério e você não sai do sério. Você consegue se manter a linha e ter uma boa conversa, a pessoa consegue perceber que você não é levado pelas circunstâncias. Quinto, pleno de misericórdia. Aqui o sentido seria você ter os seus impulsos controlados para não fazer mal a quem quer que seja. Por isso que é pleno de misericórdia. Você é travado. Misericórdia é você ser parado. Você não é levado, não é conduzido pelos seus impulsos ruins para fazer o mal, mesmo quando você é tratado com pessoas que lhe fazem o mal. Sexto, bons frutos, boas atitudes. Sétimo, a sabedoria ela é imparcial, ou seja, ela não faz acepção de pessoas. Lembre que no contexto daqui da carta, os conselheiros estavam fazendo acepção também. Da mesma forma como os ricos estavam fazendo acepção de pessoas, porque eram pobres, consideravam elas fracas espiritualmente, porque não gozavam dos mesmos privilégios que elas gozavam, agora os conselheiros estão fazendo a mesma coisa, estão sendo parciais, estão conduzindo esses irmãos a fazer julgamento das outras pessoas, a maldizê-las, e isso, na verdade, faz com que eles fizessem também, de outra forma, a acepção dos ricos. Isso não deveria acontecer. E a última, a sabedoria verdadeira sem fingimento. A sabedoria verdadeira sempre nos leva a demonstrar sentimentos verdadeiros. Lembre-se que os sentimentos dos conselheiros não eram verdadeiros. O que estava por dentro, por trás de toda aquela sabedoria, entre aspas, que saía dos seus lábios para os aconselhados, não era sabedoria verdadeira, porque não apresentava o que estava dentro de fato dos seus corações. Irmãos, então, é por isso que Tiago, então, diz, essa é a verdadeira sabedoria. Ela não produz aquilo que vai nos dividir na igreja, mesmo quando há dificuldade de nos tratarmos. Nós temos na igreja dificuldades entre nós, somos diferentes, às vezes erramos, e erramos muito com os irmãos, mas Tiago diz que nós devemos ter cuidado, porque quando mal aconselhados, nós acabamos sendo levados para uma outra direção, e quem sofre mais é o trabalho do Senhor. Tiago encerra, então, dizendo, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Não deve haver guerra entre vós. O que se deve haver é a boa sabedoria, os bons conselhos que vão aconselhar-nos a ter boas atitudes para com qualquer que seja o irmão dentro da igreja, mesmo aqueles que são mais difíceis, mesmo aqueles irmãos que nos fazem o mal, mesmo aqueles irmãos que não têm discernimento em relação às coisas que dizem. E nós sabemos que dentro da igreja existem muitas coisas que às vezes abalam, elas estremecem as relações. Mas a verdadeira sabedoria que deve sair dos lábios de quem aconselha com maturidade, essa que nos une, que nos traz a paz, que reconcilia, que nos faz ficar juntos, que nos faz perceber que nós temos dificuldades entre nós, somos pecadores e podemos errar. Mas podemos ser aconselhados pela sabedoria de Deus e nos unir e poder aprender a viver com as nossas diferenças. É isso que Tiago quer aconselhar. Ora em paz, que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Nesse caso aqui, esses conselheiros que surgiram, segundo o capítulo 3, verso 1, que haviam se levantado para aconselhar, não estavam promovendo a paz,
com aquilo que estavam dizendo. Irmãos, portanto, nós vemos aqui como isso acontece dentro da igreja. E a aplicação para a gente seria, nesse momento, bem simples. Não é dessa forma que Deus quer que nós vivamos os nossos relacionamentos. Portanto, quando as coisas acontecerem dentro da igreja, onde houver essas mesmas situações que aconteceram aqui na carta em que Tiago escreve, não na mesma essência, né, mas não da mesma forma, mas provindo de uma mesma essência do pecado, que nós possamos aprender a lidar com isso, procurar bons conselheiros, procurar pessoas que têm maturidade espiritual para nos aconselhar, pessoas que apresentem sentimentos verdadeiros, pessoas que tenham a sabedoria do alto para conduzir a igreja, para conduzir o trabalho, para dar direção ao povo de Deus. E por que isso é importante? Por que é importante aprendermos dessa forma? Porque devemos pensar assim, muitas das vezes nós somos chamados por Deus para ser esses conselheiros. Em situações da vida de muitos irmãos, quando precisam de ajuda, de cuidado, momentos de desespero, de angústia que estão passando, momentos de lutas que a vida apresenta, e às vezes elas vão procurar pessoas. E muitas das vezes Deus quer que nós aprendamos os princípios da verdadeira sabedoria para aconselhar, para que nós possamos ser esses conselheiros, para ajudar essas pessoas, para encaminhá-las direitinho, para que elas possam viver uma vida em paz e tranquila. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E que Deus nos livre, irmãos, de incorrermos no erro, de, às vezes, tentarmos ajudar pessoas motivadas por sentimentos que não são sentimentos que são condizentes com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, guardem isso em seus corações, apliquem essas verdades às suas vidas, para que Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tenha um excelente domingo, que nesse dia Deus seja honrado com a nossa vida através dos meios que Ele nos concedeu. Um bom almoço a todos e mais tarde nós nos encontraremos. A live vai ser às 19 horas, não às 19h30, às 19 horas mesmo nós temos a nossa live. Eu vou começar um novo estudo. Eu vou começar a história de personagens bíblicos que experimentaram momentos difíceis na vida e como eles aprenderam a viver diante dessas situações, que eles aprenderam, que nós podemos aprender também. Que Deus nos abençoe e bom domingo a todos.